Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina de Jovens, a lição de número 5, que tem como tema Jesus e o hinduísmo. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Mas antes, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus sobre a lição da Escola Sabatina de Jovens. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria agora para nós entendermos a lição da Escola Sabatina de Jovens, Pai. Que Teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, como vocês estão vendo, é o tema de domingo: destruição ou vida. Aí tem um rapazinho falando: Senhor, quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, nós sabemos o quê? Que foi o Senhor que nos criou. É o Senhor que cuida de nós. É o Senhor que nos sustém aqui também neste mundo. É o Senhor que está conosco a todo o tempo. E qual que foi a resposta que deu para o rapaz aí? Deu uma Bíblia Sagrada para ele. Fala: olha, estude esse livro que você vai me conhecer. Da onde que você veio? Você vai saber todas as respostas. A Bíblia vai te responder, meu filho. Leia a Bíblia. Então, o que isso significa? Que nós temos que ler a Bíblia para nós conhecermos a Deus, para nós vermos a vontade de Deus. É somente na Bíblia Sagrada que nós vamos conhecer a Deus. Vamos lá. O texto-chave aí é Jó, capítulo 3, verso do 1 a 19. E o contexto vai falar do hinduísmo. Aqui, ó, hinduísmo, que é a terceira maior religião do mundo. Tem mais de 1,2 bilhão de seguidores, principalmente na Índia e no Nepal. Uma das correntes dessa religião, com grande força no Ocidente, é o movimento conhecido como Hare Krishna, presente em vários países. Krishna é uma das divindades centrais do hinduísmo. É adorado como oitavo avatar, encarnação do deus Vishnu, e é considerado por muitos como um ser supremo, e é reverenciado por seu amor, poder, compaixão e ternura. 3 conceitos fundamentais do hinduísmo nos ajudam a entender essa visão do mundo. Primeira, Samsara, o ciclo contínuo de renascimentos no qual a alma passa por sucessivas vidas. Segundo, Karma, a noção do que as ações de uma pessoa determinam suas experiências futuras nessa vida ou em outras. Terceira, Moksha, a libertação definitiva desse ciclo, quando a alma atinge união com o divino. Essas crenças estão presentes nos textos sagrados hindus. Um exemplo marcante aparece no Bhagavad Gita, capítulo 11, verso 32. Em Krishna declara: o tempo é a destruição e todas as manifestações acabarão sendo aniquiladas pelo desejo do Senhor Supremo. Isso nos mostra Krishna como uma força cósmica que governa o ciclo de criação e preservação e destruição do universo. Por outro lado, Jesus fez declarações igualmente impactantes, mas com um fundamento diferente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Jesus se apresenta como a fonte da vida eterna. Ele não oferece apenas existência física, mas uma vida espiritual renovada que vence a morte. Cristo veio
a este mundo para destruir a morte. Em 1 Coríntios 15, 26. Ele possui as chaves da morte e da sepultura. Apocalipse 1, 18. Nesta lição, vamos comparar o ensino bíblico sobre salvação com as ideias hindus e a reencarnação e karma. Reencarnação ou novo nascimento, a parte de segunda-feira. No hinduísmo, a reencarnação é o ciclo contínuo do nascimento, da morte e do renascimento. Acredita-se que a alma, Atman, é eterna e passa diversas vezes por esse ciclo. Cada nova vida é determinada pelo karma, resultado das ações passadas. O karma bom melhora as condições da próxima vida, enquanto o karma mal pode levar a um renascimento desfavorável. O objetivo final é alcançar o moksha, a libertação desse ciclo, quando a alma se une ao Brahman, a essência divina ou a realidade suprema. Ao contrário do hinduísmo, Jesus ensinou que nossas obras, ou chamado karma bom para os hindus, não tem poder para vencer a morte. Apenas um novo nascimento pode fazer isso. Em João 3, Nicodemos, um respeitado mestre religioso, conversa com o Messias, que explica o novo nascimento e a renovação espiritual necessária para entrar no reino de Deus. Em verdade, lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento dá início a uma vida transformada, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17, diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa nova vida é caracterizada por novos desejos, novas escolhas, novas vitórias e um novo futuro. Jesus também disse a Nicodemos: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em João capítulo 3, versículos 5 e 6. O novo nascimento é uma obra de Deus por meio da qual o Espírito Santo transforma o coração humano e nos torna sensíveis à sua vontade. Jesus explicou que nem o esforço humano, nem os rituais religiosos podem produzir um novo nascimento. Só o poder do Espírito Santo realiza essa transformação. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele que habita em vocês. Romanos 8, 11. Essa transformação não é reencarnação, mas uma vida nova que já podemos experimentar agora, vivendo os propósitos divinos por meio de uma nova identidade. Parte de terça-feira, reencarnação e a Bíblia. A reencarnação base do hinduísmo é o ciclo contínuo de renascimento, morte e renascimento. Cada nova vida é determinada pelo karma, o resultado das ações boas ou ruins de vidas passadas. O problema é que a pessoa é punida ou recompensada por ações que não lembra. Como responsabilizar alguém por escolha das quais não tem consciência? A Bíblia apresenta uma visão mais justa e pessoal. Cada pessoa é responsável diante de Deus por suas próprias escolhas. Nesta vida, como lemos em Romanos 14, 12, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Segundo a teologia bíblica, a justiça divina é satisfeita de duas maneiras pelo perdão, recebido em Cristo ou pela separação eterna de Deus no juízo final. Na reencarnação não há começo nem fim definidos, apenas um ciclo seguido de outro e mais outro. No cristianismo, por outro lado, cada ser humano é criado por Deus, vive uma única vida,
Depois disso, enfrenta o juízo, em Hebreus 9:27. Resume isso com clareza. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Vindo depois disso o juízo. Assim a vida tem propósito. O que fazemos agora tem impacto eterno. E as decisões desta vida definem nosso destino para sempre. E a identidade pessoal na reencarnação. Cada vida traz novas memórias, experiências, até um novo corpo. Mas quem realmente é a pessoa? Se tudo muda o tempo, todo como saber? O cristianismo oferece uma resposta reconfortante. Afinal, a identidade é contínua e preservada por Deus, como declara o Salmo 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Você não é uma sequência de existências fragmentadas, é uma criação única, amada e plenamente conhecida por Deus do começo ao fim. Agora pense na salvação. No hinduísmo, ela é incerta. A alma precisa passar por incontáveis vidas até, quem sabe, um dia alcançar a libertação. O fardo é enorme. A meta está sempre distante, além do alcance humano. O Evangelho muda tudo. Em Jesus, a salvação não depende da perfeição, nem do acúmulo de boas ações. Ela é oferecida hoje pela fé. Em João 5,24, Jesus nos promete: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então Jesus, ele oferece a salvação. A salvação não depende de perfeição. Jesus falou: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem enviou Jesus à terra foi Deus. E quem só pode nos dar a vida eterna é Jesus. Não é hinduísmo. O hinduísmo não oferece vida eterna para você. O hinduísmo oferece que você tem que passar por várias coisas. E isso Jesus não faz. Jesus, ele oferece a salvação de graça. A salvação é um presente para nós. O hinduísmo oferece o que? Fardo enorme. Oferece tudo que é ruim. Você precisa passar por um fardo. Você precisa passar por incontáveis vidas até saber um dia alcançar a libertação. Jesus não oferece isso. Jesus oferece a salvação de graça. Aquele que crê nele e ouve a palavra e crê naquele que me enviou tem o que? A vida eterna. Somente em Jesus nós encontramos a vida eterna. Momento hipertexto. Fazer as pazes não é uma tarefa rápida. Da mesma forma, restaurar a nossa relação com Deus é um processo que depende da graça divina e da escolha humana. A salvação é o único caminho para a verdadeira vida, e para a reconciliação com Deus, ela não depende de nossos méritos ou esforços, mas da graça divina. Essa graça nos oferece perdão pleno, desde que reconheçamos nossos erros e busquemos sinceramente a restauração por meio desse perdão. Somos transformados, abandonamos a antiga vida e assumimos uma nova identidade em Cristo, vivendo guiados por seu amor e verdade. Todos enfrentarão um juízo final, no qual o destino definitivo será revelado, refletindo as escolhas feitas em vida. Pense em como você tem respondido à oferta divina para a eternidade renovada a cada dia. O que podemos aprender com esses textos sobre a salvação? Aí está, o caminho da salvação, graça e perdão, transformação por meio de Cristo, juízo e destino eterno. Aí estão os textos falando sobre a salvação. Lembre-se, a salvação de Deus é de graça. É um presente de Deus para nós. E nós temos que fazer? Aceitar a graça de Deus, se arrepender dos pecados, se converter, aceitar a Jesus
Enquanto ainda a porta da graça está aberta, ainda a salvação está. Vai chegar o momento, não sei quando vai chegar esse momento, que a porta da graça vai se fechar. E quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. Aí já vai ser tarde. Aí não vai ter mais salvação. Aí não vai ter como você... Senhor, me salva. Não, Cristo vai falar assim, não conheço você. Você teve a chance e você não quis aceitar. Vai ser muito duro para aquelas pessoas que estão rejeitando a salvação, que estão brincando com a salvação de Deus. É muito sério isso, povo de Deus. Muito sério. Então a salvação ainda está. Aproveitem, aceitem a Jesus enquanto há tempo. Quinta-feira. Derrubando barreiras. O Bhagavad Gita menciona quais são as 4 varnas, ou seja, as classes sociais básicas do hinduísmo, e justifica essa divisão com base no conceito de dever, dharma. Elas são os brahmanes, sacerdotes, e kshatriyas, guerreiros, e os vaishyas, comerciantes, e os sudras, trabalhadores braçais. Esse modelo moldou a cultura indiana por séculos, criando uma hierarquia rígida, em que a casta determina deveres e oportunidades. Esse sistema rígido e determinista gerou discriminação, exclusão, desigualdade por décadas. Existe ainda um quinto grupo, os Dalits, conhecido como intocáveis, dentro do sistema de castas. E Dalits representam os que estão fora das 4 castas. Essas pessoas enfrentam um estigma profundo e são privadas de educação, trabalho, saúde e até das necessidades básicas. Jesus, por outro lado, foi radicalmente inclusivo e se relacionou com pessoas de todas as origens, especialmente com aquelas que eram desprezadas ou ignoradas pela sociedade. Em João capítulo 4, quando o Salvador conversa com uma mulher samaritana, junto ao poço, ele rompe barreiras de sexo, religião e etnia, mostrando que o amor de Deus alcança a todos sem exceção. Da mesma forma, na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 25 a 27, Jesus ensinou que o verdadeiro amor ao próximo vai além de qualquer divisão social ou étnica ou religiosa. Ellen White também se posicionou contra as hierarquias sociais. Ela escreveu: Cristo, porém, veio derrubar todo muro de separação. Veio mostrar que seu dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, luz ou a chuva que refrigera a terra. A Ciência do Bom Viver, página 11. Paulo nos lembra de que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O coração do Evangelho é unir pessoas superando barreiras e diferenças. Apocalipse 14:6 descreve o Evangelho sendo proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. Essa é a mensagem mais exclusiva que existe. O Evangelho confronta o sistema de castas e convida os cristãos a formar uma comunidade onde todos sejam valorizados e amados, refletindo a natureza exclusiva do reino de Deus. Então nós entendemos aqui que a salvação é para todos. Deus aceita a todos. Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para todos que aceitam a Jesus. Sexta-feira, esperança para não cristãos. Mesmo entre os pagãos existem pessoas que têm desenvolvido o espírito de bondade. Antes de receber as palavras de vida, acolheram com simpatia os missionários, ajudando-os mesmo colocando em risco a própria vida. Entre os pagãos há aqueles que servem a Deus de acordo com o conhecimento que têm.
a quem a luz nunca foi levada por agentes humanos. No entanto, não se perderão. Embora desconheçam a lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhes por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei exige. Suas obras mostram que o Espírito Santo tocou o coração deles. São reconhecidos como Filho de Deus. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 513. Qualquer discriminação é abominável a Deus. Aos seus olhos, todo tem o mesmo valor. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Atos 17, 26. Sem distinção de idade ou categoria de nacionalidade ou de privilégio religioso, são todos convidados a ir a ele e viver. Todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção. Romanos 10, versículo 11 e 12. Não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto. Gálatas 3, 28. O rico e o pobre se encontram a um e a outro, faz o Senhor. Provérbios 22, verso 2. Ellen White, o desejado de todas as nações, página 319. Na África pagã, nas terras católicas da Europa e da América do Sul, na China, na Índia, nas ilhas do mar, em todos os escuros recantos da terra, Deus tem reservado um firmamento de escolhidos, que brilharão em meio às trevas, revelando claramente a um mundo apóstata o poder transformador da obediência à sua lei. Já nos dias de hoje, eles estão surgindo em toda a nação, entre toda a língua e o povo, e na hora da mais profunda apostasia, quando o máximo esforço de Satanás for feito no sentido de que todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, em Apocalipse 3,16, recebam sob a pena de morte o sinal de submissão a um falso dia de repouso, esses fiéis, irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, resplandecerão como luzeiros no mundo. Efésios 2,15. Quanto mais escura a noite, com maior brilho eles resplandecerão. Ellen White, Profetas e Rei, páginas 110 e 111. A maneira mais eficaz de instruir os gentios que não conhecem a Deus é por meio de suas obras. Eles podem ser levados a perceber a diferença entre os seus ídolos, obras de suas próprias mãos, e o verdadeiro Deus Criador do céu e da terra. Ellen White, Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 135. Vamos para a parte de sábado. Experimente a salvação. Efésios 2,8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então a graça é um dom de Deus. A graça é um presente de Deus para todos que aceitam a Deus de todo o coração. A graça está aí. É a salvação. É aceitar a Deus. É um presente de Deus para nós. Mas infelizmente, o que eu vou dizer agora é muito sério. As pessoas estão brincando com a salvação de Deus. As pessoas preferem fazer a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Depois que a porta da graça se fechar, não vai ter mais salvação. As pessoas vão gritar, vão falar: Senhor, me salva. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, que praticai a iniquidade. Vocês que praticaram o mal, vocês não se arrependeram. Vocês preferiram seguir o mundo, fazer a vontade do mundo. Eu não conheço vocês. Enquanto a porta da graça está aberta, há a chance de se arrepender dos pecados. Depois, vai ser duro para quem não aceitar a salvação. Muitos criam regras e exigem obras como meio de alcançar a salvação, mas é importante lembrar que a salvação não pode ser conquistada.
Ela é um presente do Senhor para cada um de nós. Quando aceitamos esse presente, passamos a viver de forma diferente, por amor ao Senhor que nos concedeu tamanha graça. Conta-se que Whitefield pregou mais de 300 vezes sobre o mesmo versículo, João 3,3. Certa vez um colega pastor intrigado perguntou-lhe: Reverendo Whitefield, por que o senhor prega tantas vezes sobre vocês precisam nascer de novo? Whitefield respondeu: porque é necessário você nascer de novo. A repetição do mesmo versículo não se desvia à falta de conhecimento ou variedade bíblica, mas à convicção da importância absoluta do novo nascimento. Whitefield acreditava que muitas pessoas frequentavam igrejas, professavam um cristianismo apenas nominal, mas nunca haviam experimentado a libertadora salvação em Cristo Jesus. Por isso sua mensagem era existente e urgente. Em Tito 2, capítulo 2, versículo 11 a 13, o apóstolo Paulo fala da graça maravilhosa que nos salva por meio de Cristo Jesus. Essa mesma graça, além de nos salvar, nos transforma e nos guia a viver de maneira diferente, promovendo mudanças profundas em nosso caráter e atitudes. Assim iniciamos uma vida alinhada com a vontade de Deus, desfrutando plenamente as bênçãos e o propósito que Ele tem para nós. Quando vivemos segundo o Pai, experimentamos um relacionamento especial e profundo com Ele, recebendo não apenas amor e proteção, mas também as oportunidades e provisões necessárias para o nosso crescimento espiritual e bem-estar. Então essa é a maravilhosa graça de Deus. Para nós entrarmos no reino de Deus, precisamos nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, abandonar o pecado, deixar o pecado e ser uma nova criatura em Jesus. Pregar o Evangelho, falar de Deus, falar de tudo, falar da vontade de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Aceitar a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos uma nova criatura. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos. E se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. E até meu próximo vídeo. Tchau!